Lucas 10 e o verso de número 30. Quem encontrou, diga: encontrei, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: um certo homem descia de Jericó para Jerusalém, ou seja, descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais lhe roubaram tudo, causando muitos ferimentos e retirando-se, deixando meio morto, ou seja, somente morto. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor Deus, está aqui, Pai, esta palavra, Senhor, que o Senhor escolheu para a tua igreja nesta manhã, Pai. Que não seja eu, Senhor, pastor Nilton, que venha ministrar da sua vontade, Pai, daquilo que está guardado na sua mente, Senhor. Mas não, Deus, que seja totalmente o teu Espírito que venha fazer aqui neste lugar segundo a tua vontade. Que diminua eu, Senhor, e que o Senhor cresça no meio do teu povo, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos viajar um pouco nessa história. Uma história muito conhecida, que é uma das parábolas ao qual Jesus contou ao intérprete da lei, ou seja, a um escriba, ou um da tribo dos fariseus, conhecido como rabino. A história diz que Jesus estava pregando a respeito dos 12, e de repente chega este homem, entendedor da lei do Torá, e perguntou para Jesus: Senhor, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus automaticamente olhou para ele e falou: olha, filho, amarás primeiramente o teu Deus acima de qualquer coisa, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E ele, querendo se justificar-se, como diz no verso 1, perguntou ao Senhor Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu com outra pergunta para ele. Aí conta esta parábola. Nós sabemos que a parábola, Jesus, ele quer mostrar o reino da sua glória com algo aqui na terra. As suas parábolas é sempre parecida com a glória, e ele refere-se às coisas da terra. Ele diz: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este mesmo homem caiu nas mãos de uns salteadores, ou seja, caiu nas mãos dos ladrões daquela época. Esses ladrões pegaram este homem, lhe machucaram, lhe roubaram, deixando meio morto. E ele dá sequência na sua parábola. Ele diz: mas da mesma forma e do mesmo caminho, descia 2 homens, um sacerdote, passando, vindo aquele homem caído, passou de largo. Da mesma forma o levita veio descendo, olhou aquele homem caído no chão e passou de largo. Mas também, Jesus fala,
vinha subindo um samaritano, ao qual, vendo aquela situação, comoveu-se de íntima compaixão, se aproximando daquele corpo, daquele homem, jogou azeite para sarar as feridas e derramou vinho para cicatrizá-la. Pegou aquele homem, colocou em sua cavalgadura, ou seja, no seu cavalo, e levou até uma estilagem, ou seja, até uma hospedaria. Chegando naquele lugar, ele chama o dono da hospedaria e manda cuidar daquele homem. E diz para o hospedeiro: olha, tome aqui este dinheiro, e se mais o que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Aleluia. Esta é uma parábola muito interessante, porque ela atinge duas áreas. Ela atinge primeiro a área moral, que fala de amor, fala de compaixão. Ela também fala de homicídio, ela fala também de um assalto. Mas também uma moral que ela também nos mostra uma área profética, ao qual Jesus diz que ele vai voltar. Para nós entender essa parábola, nós primeiro temos que entender o que Jesus estava dizendo, que descia um homem de Jerusalém. Nós temos que entender o que significa Jerusalém na época. Nós também temos que entender o que significa Jericó na época. Nós temos que saber quem é o homem. E nós também temos que saber quem são os assaltantes. Nós temos que entender quem é aquele que subia ao contrário do caminho, o bom samaritano. Nós temos que entender e saber quem é o hospedeiro e quem são os 2 denários. Para nós entender e refletir o que está escrito aqui, nós temos que entender quem são essas coisas. A primeira coisa que ele diz: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, nesta época, significava o centro mais alto da Palestina. Quem conhece um pouco de geografia bíblica, todo mundo sabe que Jerusalém é o ponto mais alto, ficava no morro. Jericó é o ponto mais baixo. Jerusalém, ele é a cidade mais alta da Palestina. Jericó é a cidade mais baixa da Palestina. Jerusalém é considerado como uma cidade santa até hoje. Jericó é considerado como uma cidade das tribulações. Jerusalém fica no centro das nações, ou seja, no centro da vontade de Deus. E Jericó, ela fica no centro da vontade do homem. O que é que Jesus está dizendo? Se Jericó é o centro da vontade de Deus, está dizendo assim: olha, descia um homem da cidade santa, ou seja, estava descendo o homem do céu para Jericó, que significa a terra. Ele está inclinando a solução. Ele está falando: olha, estava descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Estava descendo o homem do centro da vontade de Deus e estava indo para o centro da vontade do homem. Ou seja, Jerusalém, céu, Jericó, a terra. Quem é este homem que estava descendo do céu para a terra? Essa parábola ela diz bem clara, ela diz: este homem está na primeira pessoa do homem, Adão. Estava descendo o homem do céu para a terra. Quem é este homem? Significa Adão, a primeira pessoa, o primeiro homem.
E quando ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele estava descendo numa descida muito árdua, numa estrada muito complexa, numa estrada cheia de pedras, cheia de tribulações, onde ali havia muitos riscos. Ele estava dizendo: olha, a estrada entre o céu e a terra não é uma estrada fácil, é uma estrada cheia de curvas, uma estrada cheia de complicações, e no meio dessa estrada nós vamos encontrar muitas dificuldades. Ele diz: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu nas mãos dos salteadores. Quem são esses salteadores? Esses salteadores são os demônios, são Satanás e suas tribos, Satanás e seus demônios, aonde está escrito que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O homem cai na mão dos salteadores. A Bíblia diz que os ladrões veio para roubar aquilo que ele tinha. A primeira coisa que os ladrões tiram deste homem é a sua casa. Eu não entendi, pastor. A primeira coisa que esses ladrões tiram deste homem é a sua casa. Por quê? Porque este homem morava no jardim do Éden. E quando este homem cai na mão do salteador, ele está falando da queda do homem. Ele caiu. E quando o homem cai nas mãos dos salteadores. Quem são os salteadores? Satanás e suas tribos, ou seja, Satanás e seus anjos. E começam a roubar aquilo que este homem tinha. A primeira coisa que este homem tinha era a sua casa. Satanás tira Adão de dentro da sua casa, de dentro do seu leito. Ele é expulso do jardim do Éden. Ele agora não tem mais casa. A segunda coisa que o Satanás tira do homem na queda é a sua imortalidade. Ele perde ali a sua imortalidade. Ele não vai ter mais vida eterna. Ele perde a sua eternidade. E perde uma das coisas mais interessantes do homem, que é a presença de Deus. O homem na queda perde essas coisas. Perde a sua casa. Perde a sua imortalidade. E perde a sua vida eterna. E perde também uma das coisas mais preciosas que nós tivemos, que é a presença de Deus. Que no jardim do Éden diz que Deus vinha pela manhã e vinha pela tarde ou visitá-lo. Ele fica daquela beira do caminho, caído, todo machucado, perdeu sua casa, sua família, perdeu seus bens materiais, perde também os seus bens espirituais. Aí a Bíblia diz que do mesmo modo vem descendo um sacerdote, ou seja, um pastor da época. Vê aquele homem caído, todo feridento, todo machucado, sangrando, olha aquela situação e passa de largo. Do mesmo modo, o levita, ele vê aquele homem caído naquela estrada, sem poder fazer nada e passa de largo. Quando Jesus fala do sacerdote e do levita, ele está falando da lei. Ele está falando da lei de Israel, que Israel também estava descendo do mesmo modo. Estava do mesmo modo daquele homem. Vivia, pregava, mas não vivia. Queria práticas, mas não executava. Aquele homem estava largado, mas o pastor da época olhou e passou de largo. Um sacerdote, que é os diáconos de hoje, pessoas que cuidam da casa do Senhor, levitas, olharam e passou de largo. Jesus estava dizendo: olha, nessa situação a lei também não consegue salvar o homem, porque levita e sacerdote significa a lei de Israel. A lei não pode salvar ninguém. A lei não pode me salvar, não pode salvar você,
Por quê? Porque a gente somos salvos hoje em dia pela fé, mediante a graça, que isso não é dom de vós, isso é dom de Deus. Hoje o único que pode salvar eu e minha casa se chama Jesus de Nazaré. A lei não tem autoridade para salvar aquele homem, nem se ele quisesse, ele podia salvar aquele homem, porque a lei diz: se o sacerdote passar por alguém e aquele alguém estiver morto, aquele homem vai ficar imundo durante 7 dias. Nem se ele quisesse, ele podia salvar. Muitas vezes nós pregamos que aquele homem podia pegar aquele outro, colocar dentro de uma carroça, colocar dentro de alguma coisa e levar. Ele não podia pegar, porque a lei não permitia um sacerdote e um levita pegar no morto. Ele tinha que passar mesmo de largo. Mas Jesus veio para mudar toda a história, aleluia. Jesus veio para mudar o quadro. Quando a gente vê até este ponto uma só decadência, quando não tem mais jeito, não tem mais solução, aí a gente vê a glória de Deus bradando sobre a vida do homem. A Bíblia diz que subia um bom samaritano. E esse samaritano olhou aquele homem e se moveu-se de compaixão. Esse samaritano representa aqui Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tinha duplas personalidades que nem o samaritano. O samaritano, ele é 100% assírio, como 100% judeu, que é da mesma tribo, ou seja, da mesma linhagem. Samaria, Reino Norte, Jerusalém, Reino Sul, ou seja, Samaria e Jerusalém é um só povo, é um povo israelita, mas ali havia uma divisão. Então, por que Jesus quis se mostrar como samaritano? Porque Jesus tinha dupla personalidade na época. Ele era 100% homem e 100% Deus. Aí Jesus diz que subia um samaritano e comoveu-se de compaixão. Pegou aquele homem, colocou na sua cavaldura, derramou azeite, derramou vinho sobre a vida dele, amarrou suas feridas e levou para uma hostelagem, ou seja, levou para uma igreja. Porque só quem pode cuidar de área espiritual é o templo do Espírito Santo, que é eu e você. Mas nós temos que estar habitados dentro da igreja. Não adianta nós levar uma pessoa doente espiritual para uma irmã Dulce, para uma casa de recuperação, para um asilo, porque aquelas pessoas só vão ficar mais doentes. Mas quando a gente pega essa pessoa e traz para dentro de uma igreja e começa a tratar dos seus ferimentos, começa a tratar das suas feridas, começa a tratar do seu coração principalmente, começa a tratar da sua mente, mostra a ela as coisas divinas, as coisas de Deus, essas pessoas começam a dar fruto, essas pessoas começam a ser saradas, ela começa a sarar a sua casa, começa a sarar seu marido, começa a sarar seus filhos, começa a sarar sua mãe, seu pai. Por quê? Porque ela foi levada para um lugar santo, a um lugar especial. Jesus pega aquele homem e não leva ele para um hospital. Ele leva ele para uma estilagem, para um lugar certo. Ele chama o hospedeiro e diz assim: olha, cuida dele. Você sabe quem é esse hospedeiro que Jesus está falando? Esse hospedeiro se chama Espírito Santo. Ele chama o hospedeiro, o tenente Davi, diz assim: ó, a partir de agora, você vai cuidar dele. Você vai cuidar dele. Você vai cuidar dele. Por quê? Porque eu tenho um compromisso ainda. Mas eu vou voltar, e vou falar mais. Quando eu voltar, se ele dever alguma coisa, eu pago, aleluia. Você não vai dever nada a ninguém. Você não vai dever nada a ninguém. Você é livre pelo sangue de Jesus. Porque a promessa já foi dita. Olha, está aqui, ó. Cuida dele, toma, eu estou pagando pela vida dele. Jesus pagou por mim na cruz, pagou por você na cruz, aleluia. Jesus foi até aquela cruz para pagar pelas minhas e as suas e os seus pecados. Ele diz: olha, vem aqui, hospedeiro, está aqui, eu estou trazendo ele todo machucado para dentro da sua casa, que agora é sua.
vai ser minha um dia, mas agora eu vou trazer ele para dentro da sua casa. Tome aqui, é ele, cuide dele. E se o mais que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Glória a Deus. Não importa o que você acha, ou o que alguém diz, o que importa é que Jesus tem algo para a tua vida e para a minha. Ele não vai deixar tu caído na estrada perdida de Jerusalém e de Jericó. Essa estrada perigosa, cheia de pedras, de barrancos, cheia de malícia e de armadilha, que é a nossa vida. Ele sabe que nós passamos sim por essa dificuldade, mas também ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós temos capacidade e através dele vencer o mundo também. Ele diz: olha, cuide dele, e se o mais que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Há uma promessa que Jesus vai voltar, sim, porque a Bíblia diz que ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai cobrar da mão do hospedeiro a minha saúde e a tua saúde espiritual, porque ele deixou um consolador para nos consolar nas dificuldades. Não importa que curva vai dar a estrada, não importa quem está na estrada, o que importa é que nós temos uma promessa estabelecida sobre a nossa vida, e essa promessa vai ser cumprida. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Aleluia. Eu vou ministrar debaixo de um tema. Por que eu expliquei isso para vocês entenderem o que era que Jesus estava dizendo. Quando eu fui orar para buscar essa palavra, terminei ela ontem, meia corrida, orando a Deus. E Deus falou para mim, fortemente no meu coração: não vou desistir, porque eu tenho certeza que Deus vai me alcançar. Eu vou pedir para você falar isso para o seu irmão aí do teu lado. Não vou desistir, porque eu tenho certeza que Deus vai me alcançar. Se tu crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para esse Jesus. Há aqui dois tipos de estradas. A estrada de sangue, como é conhecida essa estrada entre Jerusalém e Jericó, porque é uma estrada perigosa. Quem conhece um pouco da história sabe que ela é tão perigosa que é conhecido como a estrada do sangue. Olha como essa estrada é perigosa. Nessa estrada havia muitos assaltantes. Nessa estrada havia, não há até hoje que ela existe. Havia muitas pedras soltas, porque é uma estrada areosa, cheia de barrancos. E nós sabemos que no ocidente dá muito vento, e vento de areia forte. Quando dá aquele pé de vento que começa a tirar as areias dos pés das pedras, as pedras rolam, aquelas pedras gigantes. E aquelas pessoas que estavam passando por ali, muitas delas foram mortas, e é morta até hoje. É uma estrada cheia de dificuldades, cheia de tristeza, cheia de angústias. Mas também há outra estrada, que é chamada a estrada da paz, que para chegar até Jericó tem que passar no meio de Samaria. Essa estrada é uma estrada reta, tem poucas ladeiras, mas é uma estrada longa, com mais dificuldades, por demorar mais tempo. Mas nós hoje em dia precisa entender que às vezes o plano de Deus não está na estrada curta, está na estrada longa, na estrada da paz. Mas muitas vezes nós estamos
com compromissos aqui na terra, com coisas materiais, que nós tem horário, tem tempo, e a gente procura a estrada mais difícil, pastor, já estou profetizando o irmão Davi, em nome de Jesus, o tenente Davi. A gente procura a estrada mais difícil, mais cheia de barrancos. Por quê? Porque chega mais rápido. Eu vou por esse caminho, porque eu tenho certeza que eu vou chegar naquele lugar mais rápido. Mas a estrada é cheia de dificuldade, é uma estrada perigosa. Aí a mulher da gente vai devagar, porque ali você sabe como é que é. E nós não, eu vou por essa estrada, porque essa estrada é uma estrada mais curta, mas é uma estrada mais perigosa. É deste modo que é a nossa vida. Nós procuramos mais a coisa mais difícil, mesmo sabendo que é perigoso, mas a gente procura aquele caminho mais difícil, porque nós achamos que aquele caminho é mais rápido para nós chegar. Do mesmo modo é a vida de crente. Crente, olha, eu vou por ali porque ali é mais rápido. Ele começa a cortar caminho. Começa a achar que os planos dele é o mesmo os planos de Deus. Eu vou por aqui porque eu vou chegar mais rápido. Eu vou por aqui, olha, não vá porque aí é perigoso. Aí tem muitos ladrões. Aí, olha, tem muito assaltante. Mas eu vou, olha, essa estrada é cheia de buraco, mas eu vou vendo os buracos. Mentira, uma hora você vai cair naquele buraco e vai chamar Deus, mas Deus já te avisou que não vá por aquele caminho, porque aquele caminho é um caminho de dificuldade, é um caminho perdido, é um caminho talvez sem volta. Nós deixamos de ir pelo caminho certo, porque achamos que o caminho certo é um caminho longe. Mas às vezes, aquilo que é diferente para a gente, é o certo para Deus. Deus está dizendo, vai por aquele caminho, porque naquele caminho tem bênção, naquele caminho tem prosperidade, naquele caminho você vai erguer sua família. Naquele caminho a dificuldade vai ser menos, mas não, eu vou por este caminho aqui, porque este caminho aqui eu vou chegar mais perto. Não vai, porque este caminho tem ladrões, tem salteadores, e a tua salvação está em jogo. Você vai poder buscar o Senhor de outra maneira. Olha, eu vou por aqui, porque por aqui, não, está tudo errado, porque os planos de Deus é diferente dos meus e dos seus planos. Este caminho era um caminho torto. Mas existe ainda um caminho melhor, que é chamado o caminho da paz. Mas o judeu não queria passar por meio de Samaria, por causa da reixa. Ele preferia descer a ladeira declinada, com mais de 90 pontos de inclinações, cheia de dificuldade. Por quê? Para não ver a cara do outro irmão. Quantas vezes tem pessoas que vê o irmão do lugar, dá uma volta terrível, só para não passar em frente àquele irmão? Quantas vezes acontece isso? É o irmão que está ali, não, deixa ele sossegadozinho, deixa eu passar por aqui. Só para não ter o amor, não ter a compaixão, não abrir a boca de falar a paz do Senhor, eu te amo, eu tenho o mesmo Deus que você tem. Dá uma volta perdida, e às vezes nessa volta que nós damos, nós encontramos uma pedra, encontramos uma barreira, e ali há uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós não temos o amor nem a compaixão. Aí nós diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que você fez? Você escolheu o teu caminho. Deus não tem nada a ver com aquilo que você escolhe. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer da sua vida. Ele mostra os dois caminhos. Ele diz, olha, tem um caminho bom e tem um caminho agradável a mim. E tem um caminho que você vai escolher para descer. O homem desceu de Jerusalém para Jericó, porque ele escolheu aquele caminho, e caiu nas mãos dos salteadores, na mão dos demônios, e foram roubando tudo aquilo que ele tinha. Tirou a presença de Deus pela escolha errada, perdeu a sua casa pela escolha errada,
Perdeu uma das coisas mais preciosas para mim e para você, que é a presença de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus vinha de manhã e à tarde visitá-lo. Mas aí, quando tudo se parece que está acabado, pela tua escolha, não é pela escolha de Deus, é pela minha e a tua escolha. Deus não tem culpa dessas coisas. Quando a gente olha para cima e diz, olha, eu estou aqui na beira deste caminho, o caminho foi eu que escolhi, eu sabia que aquele caminho era um caminho perigoso, é um caminho mais curto, mas era perigoso. De Jericó a Jerusalém só dava 27 quilômetros, só dá 27 quilômetros por este caminho. O outro caminho era um pouco mais longe, dava 1.100 quilômetros, Tenente Davi. Mas ninguém quer ir pelo outro caminho, só quer sair cortando o caminho, pegando vantagem daqui, vantagem dali. Olha, eu vou por aqui porque aqui é mais rápido, é mais ligeiro, eu vou ganhar um dinheiro mais fácil. Não é isso que Deus quer pela minha e sua vida. Ele quer que nós andamos pelo caminho correto, pelo caminho da paz, pelo caminho da misericórdia. É caminho mais longo? É, mas eu vou ter certeza que eu vou alcançar meu objetivo. Às vezes o caminho mais curto a gente não alcança, porque se a gente pega um carro pelo caminho mais curto, porque nós estamos atrasados, no meio do caminho vem Satanás, põe outro carro na frente e bate, você não alcança o seu objetivo. Mas se você for pelo caminho correto, devagar e acreditando que Deus está na sua vida, com certeza você vai alcançar no alvo que você quer alcançar, igreja. Olha, é longo? É, mas eu tenho certeza, ele é longo. Mas Deus está comigo e eu vou alcançar os meus objetivos. Eu vou alcançar os meus sonhos. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas eu vou ter certeza que eu vou alcançar. Este outro caminho não, você não tinha certeza que você ia alcançar, porque é um caminho de dificuldades, era uma aposta sua. Aí quando nós escolhemos aquele caminho errado, que estamos largados à beira daquele caminho, sem ter mais sonhos, porque ele estava largado lá, ele nem sonhava, à beira da morte, que nem muitas vezes acontece, somos roubados, materialmente sim, aí nós ficamos todo machucados, achando que Deus não está mais conosco. Por quê? Porque nós fizemos algo da nossa vontade. Fomos andar no caminho mais perigoso. Aí quando a gente olha para este homem, aí nós começamos a olhar para a nossa vida. Como é que nós estamos na presença do Senhor agora, neste momento? Como é que está o nosso coraçãozinho machucado? Como é que está a nossa mente? Acha que Deus não está mais olhando para mim nem para você? Acha que nós perdemos a presença do Espírito Santo? Aí a história diz que vinha descendo um bom samaritano. E aquele samaritano olha para mim e para você, largado naquele caminho perigoso que nós um dia resolvemos andar. A história diz que ele se move de íntima compaixão. Essa palavra é muito forte. Íntima compaixão. Ou seja, um amor não merecido. Ele olha e fala assim para mim: olha, eu amo este cara que está aqui largado, viu? A sociedade não quis mais ele, a igreja não quis mais ela,
Mas eu tenho um plano e um projeto para a vida dele, aleluia. Eu tenho um projeto para a vida dela ainda. Ela está largada, mas agora eu vou começar a cuidar da vida dela, da vida dele. A Bíblia diz que ele ata as feridas, ou seja, ata o sangramento. Primeiro passo que Jesus dá nas nossas vidas, ele começa a nos cuidar. Se estava sangrando, agora não vai sangrar mais. Se estava doendo, agora não vai doer mais. Aí a história diz que ele derrama azeite sobre a nossa vida. Quem entende de Bíblia um pouquinho sabe o que significa azeite. Azeite significa a presença do Espírito Santo, novamente. O homem estava perdido, não tinha mais nada, já tinha roubado tudo que ele tinha. Mas quando o homem se encontra com Deus, coisas diferentes acontecem na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Quando nós se encontramos novamente com Deus, a nossa história começa a ser mudada. Ele derrama o azeite sobre a minha vida. Ele me dá de volta a presença do Espírito Santo outra vez. Não fica por aí. A história diz que ele derrama o vinho sobre as minhas feridas. Quem que veio sarar as minhas feridas? Quem foi? Quem foi que veio sarar as minhas feridas? Foi Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Ele veio sarar aquelas feridas que um dia estava doendo muito, estava muito exposta. Ele veio sarar colocando vinho. E vinho, nós sabemos que representa o sangue da salvação, que é o que nós tomamos em toda a ceia. Nós tomamos o vinho, que significa o sangue de Jesus. Ele diz: a partir de agora, eu estou derramando o meu sangue da salvação sobre a vida dele. Ele estava quase morto, mas agora eu vou dar vida, e vou dar vida com abundância. Mas ele precisa de algo melhor ainda. A história diz que o bom samaritano sara, derrama o seu espírito, me retorna a vida eterna novamente, me livra dos pecados através do seu sangue, me põe em cima de uma cavalgadura e me joga dentro de uma igreja. Chama o Espírito Santo e diz assim: olha, filho, agora tu vai ser cuidado. Eu vou te cuidar, porque eu tenho algo bom para a tua vida ainda. Tu estava largado, mas daqui a um tempo tu vai ver o que é que tu vai fazer nesta terra. Muitas almas vão ser convertidas através de ti. A tua casa vai ter uma nova história. O teu filho vai ter uma nova história. Mas não fica por aí, porque ainda tem uma promessa. Eu vou voltar e vou buscar aquilo que estava perdido no meio do caminho. A minha história comigo e com você não para por aqui. A minha história comigo e com você, o nosso amor, vai ser um amor que vai durar muito, muito. Você não está entendendo? O amor de Jesus para mim e para você vai durar muito tempo ainda, porque nós vamos viver com Ele na eternidade. Ele diz: olha, eu te entrego para o Espírito Santo, mas eu venho te buscar novamente. Porque eu te fiz no meio do caminho, tu desviaste, mas o meu amor incondicional te pega outra vez e trata de você, porque eu tenho um plano para a tua vida. E a Bíblia diz que ele entrega a nós para o Espírito Santo, que é hoje, ele está aqui neste lugar, cuidando de mim e de você. Ele te pegou na rua, todo feridento, todo machucado, te largou aqui, chamou o hospedeiro e falou: hospedeiro, cuida dele mesmo, porque eu tenho um plano para a vida dele, aleluia. Eu tenho um plano para a família dele, sim. E quando eu voltar, se ele te dever,
eu pago. Quem lembra da parábola? Eu expliquei bem explicadinho, não foi? Ele deu 2 denários. Quantos denários ele deu? 2. 2 Pedro, capítulo de número 3:8. Leia para mim quem tiver uma Bíblia mais fácil. 2 Pedro 2:8. Achou, Gi, aí? Achou? 2 Pedro 2:8. Você pode ler em voz alta? Eu vou deixar a igreja ler essa passagem, hein? Está ali, ó, mas não está. Mas eu vou deixar quem quiser ler. Lê aqui, rapidinho. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas mais que aquela gente fazia. Essa é a 2 Pedro, Gi? Não é a... 3:8. Isso. Eu falei 3:8, hein? Você... Falei 3:8, não foi? Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ponto. Repete novamente. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como um dia, amém. Glória a Deus. Vou explicar para você. Ele chegou para o hospedeiro e falou: toma 2 denários. Um denário é equivalente a um dia de... É como o quê? Um dia, certo? Denário é como um... E um dia para Deus é como 1000? Ele deu quantos denários? Equivalente a quantos 1000 anos? Qual é o dia que nós estamos hoje? 2016. Então ele está próximo a voltar. Se um dia para Deus é como 1000 anos, ele deu 2 dias para aquele hospedeiro. Ou seja, equivalente a 2000 anos. Mas também ele tem um porém. Ele diz: quando eu voltar, eu venho e pago tudo aquilo que ele deve. Está próximo a vinda de Jesus. Mas você sabe por que ele não voltou ainda? Olha tantas cadeiras vazias aí. Ele está dando uma chance ainda para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para o teu sogro, para a tua sogra. Ele está dando ainda alguma chance para mim e para você, que se não tivermos com a vida no altar. Porque quando nós estiver pronto, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Esse tempo está com as horas e os minutos marcados, mas só quem sabe esse tempo é o Pai. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Essa é uma promessa verdadeira. Mas para ele vir pegar aquilo que é dele, ele teve que tratar, ele tem que tratar de mim, ele tem que tratar de você, porque nós não vai estar do lado dele de qualquer jeito, não, igreja de Deus. Nós vai estar do lado dele totalmente diferente, totalmente com a unção especial, totalmente com a mente totalmente diferenciada. Por quê? Porque ele quer nós totalmente quase perfeito. E ele está dando ainda uma chance para a minha família. Ele está dando uma chance ainda para a tua família. Jesus vai vir buscar, sim.
Mas Ele não quer eu só não, viu? Ele quer a minha esposa, Ele quer os meus filhos, Ele quer o meu irmão, Ele quer a minha irmã. Ele diz: olha, o plano que eu tenho contigo não é só com você não, igreja, é com toda a tua descendência. Ele não quer te subir só, Ele quer que você suba, a sua casa suba. Deu um silêncio na igreja, mas era para você bater palma, porque o plano de Deus não é só com você, é com toda a sua casa. Por isso que ele diz que quando nós temos um encontro com Deus, a partir daquele momento, a gente somos colunas das nossas casas. Automaticamente ele transforma a gente de algo superior dentro das nossas casas. A gente se torna diferente, a gente passa a ser coluna da nossa casa. Por isso que ele diz que uma casa tem que ser firmada na rocha, para quando vir o vento, não leve. Ele diz: olha, eu te peguei no meio do caminho e vou te colocar dentro da tua casa como coluna, porque eu tenho um plano para dentro da tua casa. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor?